Existem momentos na vida em que tudo desmorona ao mesmo tempo. Quando pessoas em que você confiava te ferem profundamente. Quando sonhos que nasceram no seu coração começam a morrer diante dos seus olhos. E o mais doloroso de tudo é quando o céu fica em silêncio. José viveu exatamente isso. E o que aconteceu depois da sua traição não foi apenas uma reviravolta inesperada. Foi a prova viva de que Deus nunca perde o controle, mesmo quando tudo parece perdido. José carregava promessas dentro dele. Em livro de Gênesis, capítulo 37, a palavra revela que Deus falava com ele através de sonhos. Sonhos que mostravam um futuro de honra, autoridade e propósito. Mas aquilo que era promessa se tornou motivo de rejeição. Seus irmãos começaram a odiá-lo, não por quem ele fez, mas por quem Deus disse que ele se tornaria. A presença de Deus na vida dele despertava inveja em quem não entendia o propósito. E então chegou o dia da traição. Eles o lançaram num poço, frio, escuro, vazio, como se sua vida não tivesse valor algum. Em livro de Gênesis 24, está escrito que o poço estava seco, mas a dor de José transbordava. E naquele momento, enquanto ele gritava por socorro, ninguém respondeu. Talvez hoje você esteja exatamente assim, orando e não ouvindo resposta, clamando e sentindo apenas o silêncio. Mas o que parecia abandono era apenas o começo de um processo. José foi vendido, humilhado, arrancado da sua história e levado para uma terra estranha. Tudo parecia ter acabado. Mas em livro de Gênesis, capítulo 2, existe uma verdade que muda tudo. O Senhor era com José. Deus não impediu a dor, mas decidiu entrar com ele dentro dela. E quando Deus entra no processo, até o lugar mais improvável começa a florescer. Na casa de Potifar, tudo prosperava, porque a presença de Deus transforma ambientes. Mas mais uma vez, a injustiça apareceu. Uma mentira foi levantada, uma acusação falsa, e José foi lançado na prisão. De novo o fundo do poço, de novo o silêncio, de novo a dor. Só que agora a pergunta é outra. Quantas vezes alguém consegue ser quebrado antes de desistir? Quantas vezes alguém consegue continuar acreditando quando tudo prova o contrário? Porque em Gênesis, mesmo preso, mesmo ferido, José não perdeu sua essência. Ele continuou sendo um instrumento de Deus, continuou servindo, continuou interpretando sonhos, continuou fiel. E é exatamente nesse lugar, onde ninguém vê, que Deus começa a mover o invisível. Em livro de Gênesis, algo sobrenatural acontece. Faraó tem um sonho e ninguém consegue interpretar. E de repente, alguém se lembra de José. Preste atenção nisso. Deus não se esquece de você. Pode parecer que o tempo passou, pode parecer que ninguém está vendo, mas existe um dia marcado pelo céu. E naquele dia, José saiu da prisão direto para o palácio, sem aviso, sem transição, sem explicação. Aquilo que parecia atraso era alinhamento, aquilo que parecia injustiça era posicionamento. Em um único momento, o rejeitado se torna governador, o traído se torna autoridade, o esquecido se torna indispensável. E então, o momento mais forte dessa história acontece. Seus irmãos, aqueles que o venderam, se curvam diante dele, exatamente como Deus havia mostrado anos antes. E em livro de Gênesis, capítulo 20, José libera uma das declarações mais poderosas das Escrituras. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. E agora, entenda isso com o seu coração. Isso não é apenas sobre José, isso é sobre você, sobre os momentos em que você achou que Deus tinha te abandonado, sobre os dias em que o silêncio parecia mais alto que qualquer resposta, sobre as dores que você não conseguiu explicar. Porque o mesmo Deus que estava no poço, na casa, na prisão, é o Deus que estava preparando o palácio. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo agora sobre cada vida que está ouvindo essa mensagem. Assim como o Senhor esteve com José em cada fase do processo, entra agora na história dessa pessoa. Onde houve traição, libera cura. Onde houve silêncio, libera resposta. Onde houve atraso, acelera o propósito. A tua palavra, em livro de Romanos 28, declara que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam,
Então transforma essa dor em testemunho, transforma essa perda em crescimento, transforma essa rejeição em posicionamento. Eu declaro portas que ninguém pode fechar, conforme está escrito em livro de Apocalipse 8. Eu declaro que o tempo de prisão está terminando e o tempo de governo está começando. Levanta essa vida, Senhor, e faz com que aquilo que parecia o fim se torne o começo de um propósito maior. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou com você, não ignore isso. Compartilhe agora, porque existem pessoas vivendo exatamente esse processo e precisam ouvir essa palavra hoje. Deixe o seu like para que mais vidas sejam alcançadas. E eu quero te ouvir. Escreve aqui embaixo em que parte dessa história você está agora. Você está no poço, na prisão ou já está se aproximando do palácio? E me conta também como essa mensagem impactou a sua vida hoje. Porque quando você declara, algo espiritual começa a mover dentro de você. E nunca se esqueça, o mesmo Deus que estava em silêncio com José está trabalhando em silêncio por você.